Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista. Boa tarde para você. Aqui está Breno Beretta, ele que acompanha o dia a dia da Ponte Preta. Hoje o nosso convidado especial, preparador de goleiros André Dias. E aqui Carlos Giacomelli, editor de esportes do jornal Metro. E agora Ponte Preta na tela. Começa hoje a intensa maratona ponte-pretana no Brasileirão. O time vai disputar 3 jogos num período de 6 dias. Absurdo. Simplesmente um absurdo. Não pode, é lei na realidade. Você tem que jogar, você tem que ter um descanso de no mínimo 72 horas. E lamentamos realmente o que está acontecendo. Até por isso, o comandante resolveu manter um trabalho mais leve na véspera do jogo contra o Náutico. Geralmente, no rachão descontraído antes do jogo, o goleiro Roberto gosta de atuar na linha. Só que desta vez ele não apareceu, nem na linha e muito menos no gol. O jogador está fora da partida por causa de uma reação alérgica. Edson Bastos está de volta ao time titular. Quem também volta é o atacante William. Retornar num bom momento depois de 2 vitórias seguidas dá uma motivação a mais ao jogador. Acho que a gente merecia e agora a gente tem um adversário forte dentro de casa, agora que vem surpreendendo muitos adversários, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas esse jogo foi bom pra gente e voltar num momento bom na equipe também, né? A sequência de jogos acabou sendo fator determinante para o técnico Jorginho ainda não definir a equipe que entra em campo. Ele e toda a comissão estão de olho nas condições físicas dos atletas, sem descuidar, é claro, do próximo adversário. Uma continuidade nessa recuperação, esse jogo é fundamental, tanto para a gente quanto para eles. Então a gente tem que encarar realmente como uma final de campeonato. De acordo com a matemática ponte-pretana, o time precisa de 7 vitórias nas 15 partidas que restam do Brasileirão. Nenhuma missão impossível, ainda mais quando o assunto em pauta é o futebol. Aconteceu com o Fluminense em 2009, se eu não me engano, tinha 1%. Enquanto houver 1% de chance, né, você vai em busca e você consegue. O Fluminense foi e conseguiu. Tá aí o William, novo visual, hein? Dom Juan de Marco, né? Visual com cavanhaque. Olha, é o seguinte, nós vamos falar já da macaca que enfrenta o Náutico, mas quero mostrar aqui imagens, filas. É isso aí, torcedor ponte-pretano querendo comparecer no estádio Moisés Lucarelli hoje à noite para incentivar, empurrar. É um jogo importantíssimo, tá aí, ó. Pessoal comparecendo lá no estádio para comprar os ingressos, promoção R$2. Meia vale R$1 para assistir o jogo da macaca, a partida marcada para hoje às 19h30. Qual que é a expectativa de público, hein, Breno, com relação a este jogo aí? Aliás, ontem eu até vi filas bem maiores do que essa, Batista, e a procura é muito isso é grande. hoje, né? Isso é hoje, agora há pouco. Ontem muitas filas lá no estádio, a fila estava bem grande e mais de 4 mil ingressos já foram vendidos. Lembrando que essa venda de ingressos, tipo 4 mil ingressos até o final do dia ontem, não está somando com os 6.700 do torcedor camisa 10. Então se a gente for somar mais de 4 mil vendidos até hoje pela manhã e mais os 6.700, dá mais de 10 mil torcedores no jogo de hoje. A expectativa é mais de 10 mil torcedores e quem sabe pelo menos igualar o jogo do Deportivo Pasto quando o estádio estava com 14.700 torcedores. R$2 é o valor, os ingressos serão vendidos até a hora do jogo, 7h30, começa a partida no estádio Moisés Lucarelli hoje contra o Náutico. Olha, está conosco aqui o André Dias. O Roberto, o goleiro, não terá a possibilidade de atuar nessa partida. Ele está com um problema na pele lá, é alguma coisa ou que passou na pele dele, né? Uma alergia, enfim. Ele não tem condições de jogar. Pediria ao André Dias, antes da gente começar a falar a respeito desta questão do gol, da troca, o que é que aconteceu com o Roberto? Já tem uma definição do que é que aconteceu com ele, André? Um abraço para você, obrigado por ter aceito o convite para participar conosco. Boa tarde, eu que agradeço. A gente ainda não sabe ainda o que causou essa alergia no Roberto, né? O importante é deixar claro que o Roberto
Ele não vai jogar hoje, não por causa da alergia, e sim por causa do medicamento contra a alergia, né? Ele já vem com essa alergia aí já há 3, 4 jogos, então a alergia não seria o problema para ele jogar. Como o tratamento é a base de corticoide, e esse medicamento ele acusa no doping, então o departamento médico achou prudente tirar o Roberto para a gente não tenha problema lá na frente. E quanto tempo ele vai ter que tomar esse medicamento? Então, a princípio, eu acho que são 7 dias o medicamento e depois mais uns 2, 3 dias para esse medicamento sair do organismo do atleta. Então, se a gente não conseguir essa liberação do Roberto junto à CBF lá, que eu acho que a gente consegue, talvez o Roberto fique fora até por 10 dias. E ele pode treinar normalmente, André? Normalmente. O que impede o Roberto de não jogar é só o medicamento. É a questão do doping, né? Exatamente. A fórmula do remédio foi encaminhada para a CBF para que a Ponte possa ter uma segurança caso ele jogue. E se ele for sorteado para o exame antidoping, já foi comunicado, não tem problema de punição, né? O que eu conversei com o médico ontem é que a Ponte já comunicou à CBF e está aguardando a resposta da CBF. A gente acredita que, acho que já aconteceu casos assim, não é a primeira vez, a gente acredita que a CBF vai acatar esse pedido da Ponte. Mas enquanto não vem a resposta da CBF, o Roberto está fora. Agora, André, falando um pouco dessa questão, porque o futebol realmente é uma caixa de fazer louco, né? Porque o Edson Bastos chegou até a ser anunciado que estava deixando a Ponte Preta, ele perdeu primeiramente a titularidade e agora ele voltará. Como é que está a cabeça do Edson Bastos, né, depois de tudo isso que passou, para assumir de novo a titularidade no time da Ponte? Cara, o Edson está tranquilo, eu até falei ontem, né? O Edson é um goleiro experiente, já viveu outras situações em outros clubes. Houve interesse não do Edson em deixar a Ponte Preta, mas houve interesse de outros times em tirar o Edson da Ponte, acabou não dando negócio. Mas o Edson hoje, tecnicamente o Edson é o mesmo. Até estava explicando que a parte técnica do goleiro, no caso do Edson, Roberto, Rogério Ceni, Dida, a gente já não tem muito que trabalhar a parte técnica desses jogadores. Esses caras já estão há 20 anos fazendo uma coisa. Então hoje, fisicamente, eu posso garantir que hoje o Edson está muito melhor do que quando ele estava no final do Paulista. Vamos lá, Bebê, a sua pergunta é o André Dias, preparador de goleiros da Ponte, que está conosco. Ô André, quando o Edson Bastos saiu da titularidade, aliás, o ano passado ele foi um dos principais jogadores da Ponte Preta, né? E todos davam o Edson Bastos como titular absoluto. Ele foi até comentado que ele perdeu um pouco de força e alguns outros critérios, né? Como que ele está hoje? O que ele recuperou para voltar a ser o titular da Ponte? O que acontece é o seguinte, que não só o goleiro, como todos os atletas, né? Quando começa a jogar, concentrar, o hotel, o cara para de treinar. E ele para de treinar, ele vai perdendo força. Isso é normal, não é um problema para todos os atletas. E isso, na minha visão, eu como treinador de goleiro, eu senti que o Edson, no final do campeonato, o Edson perdeu um pouquinho da parte física. Foi onde resolveu agora no início do Brasileiro a troca pelo Roberto, que eu entendi que o Roberto era uma condição melhor. Com essa saída do Edson da equipe, o Edson passou a treinar muito mais, né? E hoje eu tento fazer, talvez a culpa do Edson ter ido mal tenha sido minha. Tanto é que hoje a gente procura fazer com o Roberto o que a gente não fez com o Edson. A gente está tentando hoje fazer com que o Roberto não perca essa força, essa explosão muscular, como aconteceu com o Edson no final da temporada. Então, talvez a culpa disso aí também tenha sido minha, né? Então, a gente parte para uma outra linha hoje. Hoje, o Edson está numa condição boa e a gente tenta fazer com que o Roberto não perca isso. Olha, daqui a pouco nós voltaremos a falar com o André Dias, mas Carlos Giacomelli deixa uma pergunta boa aí para ele responder depois no próximo segmento. André, eu queria saber, agora a Ponte vai ter uma maratona de jogos, né? Joga hoje, depois joga quinta contra o Atlético, domingo contra o Bahia. A gente sabe que para os jogadores isso é muito desgastante e foi até feito um abaixo-assinado, o Roberto falou com a gente há uns dias, da dificuldade que é jogar essa sequência de jogos. Para o jogador de linha a gente sabe o desgaste que tem. Para o goleiro, o desgaste é o mesmo? Tem muito desgaste também? Ou é um pouquinho menor do que o dos jogadores de linha? Não responda agora, hein? Não responda agora, daqui a pouco, porque agora tem vôlei. O vôlei de Campinas está na semifinal do Campeonato Paulista. Vamos lá. Deixa eu ver na tela. Uma campanha praticamente impecável. 8 jogos, 8 vitórias, 2 pela Superliga e 6 no Campeonato Paulista. E só 6 sets perdidos neste início de temporada.
conseguimos fazer uma série invicta aí no Paulista. Estamos indo para a fase final do Paulista, com semifinal começando a semana que vem. E na Superliga a gente começou com 2 jogos, 2 vitórias. Então eu acho que o time caminha para fazer uma temporada muito boa. Para o comandante, o time se adaptou rapidamente à nova pontuação, que deixa os primeiros 4 sets com 21 pontos. Quando você chega a partir do 16, 17 ali, se você tiver um time muito jovem, eu acho que sofre um pouco mais do que um time mais experiente. Além da experiência, outra marca deste time tem sido a regularidade. O início da Superliga já colocou o ponteiro Diogo na lista dos maiores pontuadores da competição. Eu nem acompanho muito a estatística, o Ale que vem atualizando a gente, assim, mas eu não acompanho muito não. Depois da boa adaptação às mudanças do time para a nova temporada, a equipe se prepara para começar os testes mais difíceis. A gente tem a semifinal contra o São Bernardo, que já é uma decisão. E no fim de semana a gente começa já com um jogo forte com o Maringá, com o time do Ricardinho lá em Maringá, com o ginásio cheio, com televisão. Então aí a gente começa realmente a ver a qualidade do nosso time. Hoje a equipe tem pela frente a semifinal do Paulista. Como teve melhor campanha, os campineiros escolheram fazer o primeiro jogo em São Bernardo do Campo. A volta será dia 21 de outubro no Taquaral. Em caso de uma vitória de cada lado, a vaga na final será decidida num único set de 21 pontos. A gente já fez 2 jogos contra eles, né? E estamos indo para o 3º jogo. O time deles é completamente diferente agora porque o técnico mudou, né? Então é um outro técnico. É um outro jogo, sabe? Então a gente tem que fazer o jogo ficar fácil pro nosso lado. Não dá pra... O favoritismo eu acho que é nosso, mas não dá pra ganhar o jogo antes de começar, entendeu? A gente tem que fazer por onde. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco o André Dias, que é o preparador de goleiros da Ponte, está aqui conosco, vai responder a pergunta do Carlos Giacomelli. E daqui a pouco vamos falar do Guarani. O técnico Tarcísio Pugliese está renovando o contrato para a disputa do Campeonato Paulista do ano que vem. O Guarani está numa situação delicadíssima no Campeonato Brasileiro da Série C. Voltamos já já. Tired of something true.